Bem-vindos a mais um episódio Coisas para Miúdos. O meu nome é Vanessa Neves, eu sou psicóloga educacional e comigo tenho... Natália Marques, psicóloga clínica. E hoje temos aqui um material muito fofinho, muito querido, muito fácil de nós carregarmos connosco para as nossas sessões. Temos aqui este miminho da Patrícia e da Mafalda da Semear Valores. E eu queria vos falar destes cartões porque, além deles serem extremamente bonitos, trabalham aqui características extremamente importantes para nós trabalharmos com os nossos miúdos. Não, e eles já começam bem, não é? Porque o nome, o título que isto tem, o nome que tem é Crescer em Forças, não é? E, portanto, só aqui eu acho que já nos dá vontade de pegar, abrir a caixa e explorar os cartões e o que é que podemos trabalhar com estes cartões, não é? Porque quem é que não quer ajudar miúdos? Porque este jogo é direcionado para crianças dos 6 aos 12 anos. Quem é que não quer que crianças entre os 6 e os 12 anos, ou qualquer criança, obviamente, cresça em força no seu potencial máximo. Exatamente. E é isto que este jogo permite que possamos trabalhar com as crianças. Sim, ele está aqui ligado à psicologia positiva, portanto, está ligado a esta visão de que temos que potenciar as nossas características mais positivas e, no fundo, estamos aqui a falar das forças de caráter, de valores pessoais, de dons pessoais que todos nós temos ou que podemos desenvolver e, portanto, eu diria até que este é muito um jogo de autodescoberta ou heterodescoberta. E eu acho que ele é extremamente interessante para nós trabalharmos questões, por exemplo, da autoestima, do autoconceito, que são pontos que muitas vezes estão fragilizados porque não se tem a certeza sobre quem sou, sobre o que penso, o que sinto e, portanto, vai permitir aqui trabalhar estes conceitos. Certo. Se calhar podíamos aproveitar e também dizer como é que este jogo é apresentado, não é? E depois, claro, pomos sempre a nossa mãozinha, porque nós mexemos sempre nas regras do jogo, não é? Sim. Ainda que Desculpa aos autores de todas as editoras. Fazemos sempre isto, não é? Mas ainda que este seja construído, é um jogo construído por psicólogas, portanto, há aqui, e como a Natália já disse, é aqui muito na linha e na vertente da psicologia positiva e, portanto, é óbvio que já há outra sensibilidade e já há outra adaptação e outra orientação até, exatamente, não é? Orientação, ainda assim, sim. é inevitável nós as duas conseguimos pegar nisto e dar outro sentido que não estava pensado pelas colegas, mas também por isso é que nós somos de áreas diferentes, não é? Esta questão aqui da psicologia educacional e da psicologia clínica. Mas dizia eu, isto tem aqui, estas forças que são aqui identificadas pelas autoras, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 forças identificadas e eu vou-vos dizer quais são, só para ficar claro. É a sabedoria, portanto, caminhos para adquirir e usar a sabedoria. A coragem, a humanidade, não é? Eu acho muito importante este ponto, a humanidade, falar no amor, na bondade, na empatia. A justiça e coisas como os caminhos para viver de forma saudável em comunidade, portanto, o trabalho em equipa, a justiça, a liderança. A temperança, portanto, caminhos para proteger dos excessos, acho que é espetacular. Tenho que explorar em condições o que é que fala aqui na questão da temperança, até porque há aqui um desafio que está cada vez mais presente, não é? Que é aqui a dependência das nossas crianças e dos nossos jovens das tecnologias. Mas esse não é o ponto hoje aqui. Não era só aqui uma nota, não é o ponto. E a transcendência, exato. E a transcendência, não é? Portanto, aqui a pensar os caminhos para conectar ao universo e dar sentido à vida. E por crianças entre os 6 e os 12 anos a pensar nestas questões, nós precisamos mesmo aqui de um suporte, não é? Para poder refletir sobre isso, não é? Posso só aqui partilhar, desculpa interromper. Podes. Eu cruzei-me agora aqui com este que é o entusiasmo. Quando tive a oportunidade de estar com elas, acabámos por escolher o que é que nos caracterizava e a mim puseram-me com o entusiasmo. E eu queria partilhar isto, até é uma coisa pessoal, mas acho que é muito importante para perceber porque é que estes materiais são importantes. Eu até há uns anos atrás achava que ser entusiasmada, uma pessoa com muito entusiasmo, não era uma característica positiva, porque eu achava sempre que as pessoas acabavam por achar que estava assim mais descontrolada ou a ver demasiado o lado bom das coisas. Mas de facto hoje, o facto de eu ser uma pessoa que se entusiasma com facilidade, para mim é uma coisa que eu adoro. Mas foi preciso pensar nisto como uma força. Foi preciso fazer este ponto de reflexão
com uma força, certo. e por isso é que, pronto, são estas coisas importantes. Estas 6 virtudes não são ao calhas, não são por acaso, não é? E portanto este jogo resulta também de uma extensa revisão da literatura, não é? E baseou-se aqui essas 6 virtudes, não é? Baseia-se aqui na revisão de literatura em 2 psicólogos específicos que pronto, classificam aqui estas 24 forças de caráter, não é? Que depois são agrupadas nestas 6 virtudes. E são determinadas também, ou são definidas como traços positivos da personalidade, não é? Portanto, isto também ajuda com a criança, com o jovem, jovem, não é? A chegar ali à adolescência, à pré-adolescência, ajuda a que eles se possam conhecer melhor. Não é? E à semelhança do que estava a Natalia agora a dizer, que esta característica, entusiasmo, podia ser visto como uma coisa negativa, não é? A pessoa que às vezes até é um bocadinho utópica, um bocadinho naif, afinal pode e é, não é? Uma coisa importante e uma coisa positiva do caráter da pessoa. Portanto, isto ajuda-nos aqui a ser uma forma mais fácil das crianças se autoanalisarem e se autoconhecerem. Exatamente. Por isso é que eu dizia no princípio que é para trabalhar questões de autoestima, autoconceito e até do autocontrolo. Porquê? Porque se eu me conhecer melhor, eu tenho uma maior probabilidade de ter uma maior gestão emocional, logo eu tenho a capacidade de ter mais autocontrolo. E surgem-nos aqui, quem estiver desse lado sabe isto, muitos miúdos não sabem quem são, não sabem o que é que têm de bom. Tenho aqui uma história até de um miúdo que me dizia, eu perguntava-lhe o que é que te caracteriza, o que é que tu gostas, quais são os teus interesses. Eu gosto muito de bacalhau com natas. E aí foi muito interessante, porque a partir daí, eu gosto de bacalhau com natas, ele próprio ficou a pensar, realmente eu não me conheço. E estas cartas que podem ser utilizadas quer na sessão, quer em sessões de grupo. Sim. Também pode ser uma coisa que em casa os pais tenham para ir trabalhando e até para se conhecerem melhor em família. E também é uma boa ferramenta para os professores terem na sala, porque certo. Vão surgindo algumas situações que exigem pensar, exigem refletir, e isto é um material muito simples nesse sentido. Até porque vocês encontram, não é, como em qualquer material, as regras de jogo, como jogar. E, portanto, este jogo está preparado e está pensado em poder ser jogado em grupo, portanto, perfeito para ser jogado numa turma, perfeito para ser jogado num grupo de competências pessoais e sociais, não é? E, portanto, colocar todos a refletir sobre isso. Ele está preparado para isso, mas também é fácil de jogarmos, explorarmos mais e pegar outras variantes e utilizá-lo em sessão, em que vocês, enquanto psicólogos, estão com a criança a jogar ou a retirar as cartas, ou a usar as cartas como motivador, não é? De explorar os assuntos de caráter e perceber até como é que a criança se vê. Não é? E há aqui desafios giros, não é? Porque há cartas de desafios que é... Há 4. Se quiser explorar depois um bocadinho e explicar um bocadinho como é que funciona, porque pode ser através de mímica ou de falar de uma situação em que tenha sentido assim. Mímica ou desenhos. Pronto, vou ler os desafios, que é para vocês também tomarem conhecimento. Representa a força por mímica, gestos ou desenhos. Diz o nome de uma pessoa que usa muito esta força. Diz uma situação em que usaste esta força. Diz o nome de uma personagem de um conto, banda desenhada ou filme que use esta força. E para responder a este último desafio, existe até uma carta de apoio, deixa-me só espreitar aqui, que tem aqui uma lista até de filmes infantis que permite que ajude a identificar algum tipo de filme que possa... E depois ainda dá para outra coisa, que é numa situação em que a criança esteja a passar um período de alguma dificuldade em algum contexto específico ou com alguma questão específica, nós podemos desafiar a criança a abrir as cartas todas e procurar qual era a força que ela precisaria para resolver aquela questão. Sim. E isto pode ser, e até pode ser direcionado em questões específicas. Estou com dificuldade em aprender qualquer coisa na escola, estou com dificuldade em fazer amigos na escola, ou estou com dificuldade em dizer à minha mãe como é que me sinto. E, portanto, pegarmos nas forças todas e como
a própria criança refletir qual é aquela que poderia ser usada e porquê. Exatamente. Não é? E como é que ela faz. E também perguntar mas como é que tu fazes? Normalmente como é que tu fazes? Portanto, apresentar e às vezes apresentar situações hipotéticas até, não é? Certo. Que possam não estar a acontecer. E há aqui outra coisa que é, vem aqui em baixo, uma pequena explicação do que é a palavra. Aqui perspectiva, não é? Gosto de dar bons conselhos, olho para as situações de diferentes maneiras e sei o que é importante na vida. Portanto, isto também vai permitir o quê? Aumentarmos a literacia acerca destes assuntos. Para além da emocional, porque isto não são só emoções, ou melhor, não são emoções específicas, são aqui características, mas na literacia emocional nós também temos que saber estes conceitos para podermos eventualmente fazer a ponte para as emoções. E portanto, quando nós explicamos a uma criança o que é que significa, deixa-me só ver aqui, trabalho em equipa, não é? São conceitos que eles precisam de entender, de integrar, dentro de si, integrar depois nas questões do dia-a-dia. E nas relações com os outros. E nas relações com os outros. Por exemplo, a criatividade, que é um termo tão importante, mas que muitas vezes não sabem descrevê-lo. Então, cá está. Temos aqui uma pequena descrição e isso vai ajudar a perceber se esta é ou não a força que precisam para resolver a questão que possam estar a precisar de trabalhar. Humildade também, que também é um termo que muitas vezes não sabem descrever. Portanto... E são muito fofinhos. Sim. Os cartões são muito fofinhos. Tem aqui uma ilustração muito gira. Não hiper infantil, atenção, mas muito gira. E obriga aqui, eu acho que, não é obriga, permite que as crianças reflitam sobre aqui estas questões. Repara, nós estamos a criar, não é? Estamos a educar os próximos adultos da sociedade, não é? E há aqui muitas questões na relação com o outro que é tão importante e que nós identificamos como forças do caráter. Portanto, são coisas importantes para o relacionamento com os outros. E acho que é muito importante. Pronto. A nível da psicologia educacional, de facto, nestas dificuldades relacionais, ou nestas dificuldades mesmo de aprendizagem, relacionais na escola, obviamente, ou dificuldades de aprendizagem, isto pode ser pegado para a criança melhorar a sua autoestima e definir melhor até o seu autoconceito, não é? Certo. Isto é força depois para ser mais fácil ultrapassar alguma dificuldade que possam estar. Tu agora estás a dizer isso e fizeste-me lembrar uma partilha de uma mãe, até numa formação, numa palestra que eu dei, em que ela dizia que a filha tinha dificuldades ao nível da leitura e escrita, mas ela dizia-me que o maior desafio dela com a filha nada tinha a ver com a leitura e escrita, porque isso a miúda estava a evoluir e ela dizia, só que ninguém na intervenção está a trabalhar a autoestima da minha filha. E isto até pode ser aqui um lembrete para quem trabalha estas questões, não se esquecer do outro lado, que se calhar não é tão facilmente associado à educacional, mas que é tão importante para que haja o sucesso que é pretendido, não é? E estas cartas, pegando aqui no material, é uma coisa que um psicólogo educacional também pode ter na sua malona, e que é fácil, é leve, é tudo, e que em algum momento pode dizer, se calhar tens que fazer aqui uma mini pausa, vamos olhar para ti. Qual é a tua força? Então, e agora a tua força aplicada aqui, como é que vamos fazê-lo? Ou qual é a força que precisarias para resolver essa questão? Exatamente. Não é? Porquê? Porque muitas vezes pode acontecer, mas eu afinal já tenho. Não é? Eu afinal eu já faço isto. Eu já penso assim. Portanto, ter aqui esta noção, esta autoconsciência, não é? Do que é que também é capaz, porque é muitas vezes o desbloqueador da situação. Exatamente. Não quero com isto dizer, obviamente, e sabemos bem que, o facto de ter autoconsciência das minhas forças, vou ultrapassar todas as dificuldades. Não. É um ponto mas de partida. sabemos, está comprovado, e a literatura indica-nos isso mesmo, que ter consciência e ter estas questões bem trabalhadas são um passo importante e uma alavanca importante para a resolução de outras tantas coisas. A persistência, por exemplo. Não é? Extremamente importante para isto. Por exemplo. Explorem e lá está. É muito prático de levar, é facilmente transportável, uma caixinha e levam para qualquer lado, cabe na mala, até na malinha das psicólogas. Cabe, portanto aproveitem e explorem aqui da semear valores, porque é muito interessante. Portanto, obrigada por terem estado aí desse lado.
não esquecer que eu e a Vanessa temos também grupos de intervisão em funcionamento. É uma questão de nos questionarem e perguntar quais são as próximas datas. Nós somos ambas, cada uma na sua área, psicólogas especialistas pela Ordem dos Psicólogos, o que significa que os nossos grupos de intervisão estão a ser moderados por duas profissionais que têm aqui já, vou chamar um selo, que garante que estes grupos de intervisão são feitos da forma mais excelente possível. Sim. E também os nossos grupos de intervisão têm vantagens no quê? Nós temos a oportunidade não, nós fazemos uma ata a cada sessão. É um material que depois vai ficar convosco para qualquer candidatura à especialidade. Porque dá créditos. Exatamente, e portanto nós estamos aqui deste lado para vos receber, quer no grupo de intervisão, quer aqui no nosso canal do Coisas para Miúdos. Portanto, sigam-nos e não hesitem em entrar em contato connosco se assim quiserem. E comentem, façam comentários, porque é sempre uma mais-valia para qualquer outro colega que nos acompanhe. Ou famílias. Certo. Obrigada. Obrigada, até à próxima.